Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que tenho certeza que todos irão aproveitar bastante: a neurobiologia das emoções. Você já se percebeu em uma situação de perigo? Já foi à praia no verão com seu filho pequeno e percebeu de repente que ele não estava mais a seu lado? Ou então notou que estava nadando e foi pego por uma corrente e estava muito longe da orla? Percebeu que o motorista da frente estava sendo abordado por um homem armado? Estava caminhando por uma trilha e se deparou com uma cobra pronta para atacar? Qual sua reação? Medo? Estresse? O medo é a emoção mais inata dos seres vivos e pode ser definida como uma emoção de desconforto que experimentamos em resposta a um perigo presente. Tem valor adaptativo. Qual será a sua reação? Existem dois tipos principais de reação: luta ou fuga. A finalidade é escapar ou resistir para tentar, então, prevenir ou reduzir a situação de perigo. Definir emoção é algo muito difícil, mas a maioria dos teóricos concorda que é uma tendência de ação, ou seja, de se comportar de determinada maneira, acompanhada por uma possível resposta psicológica. Tem curta duração, durando de minutos a horas, sempre em resposta a um evento externo, e produz reações neurovegetativas. Disse então que a principal função da emoção é ser um teste sagaz, guiado pela evolução, para que façamos o que precisa ser feito, de modo a ter a oportunidade de passar nossos genes de maneira bem-sucedida às gerações vindouras. Esse conceito tem sido muito explorado pela recente ciência da epigenética, que diz que hábitos adquiridos podem ser transmitidos por até 2 gerações. Um grande pesquisador das emoções foi nosso antigo conhecido Charles Darwin, considerado por muitos o pai da neurociência afetiva. Darwin publica em 1872 o livro The Expression of the Emotions in Man and Animals, o resultado de um trabalho de pesquisa de 34 anos sobre as emoções. Basicamente, ele dizia duas coisas. As emoções dos animais são análogas às dos homens. E 2, certa quantidade de emoções básicas estão presentes em várias espécies e culturas, incluindo raiva, medo, surpresa e tristeza. Como se pode ver nesse slide, num dos desenhos de Darwin, o ranger de dentes da raiva nos homens aponta que esses são vestígios de padrões de ação dos outros animais. Existem 7 tipos genuínos de emoção. Na realidade, 6 tipos foram descritos como básicos: o medo, a tristeza, o nojo, a alegria, o desprezo, a surpresa e a raiva. No entanto, as emoções estão relacionadas a vários fatores, como o comportamento do indivíduo, eventos bioquímicos e fisiológicos que ocorrem no sistema nervoso e que levarão a manifestações corporais, e o aprendizado, memória de cada um. Embora esses fatores ocorram de forma integrada e simultânea, analisaremos aqui um a um, didaticamente. Comecemos então pelo comportamento da emoção. Há padrões básicos de comportamento emocional que se diferenciam em formas fundamentais. Por exemplo, a raiva pode se diferenciar da tristeza não apenas pela maneira com que é sentida, mas também do ponto de vista comportamental. Na década de 60, o psicólogo americano Paul Ekman desenvolveu uma técnica de detecção de mentiras baseada nas chamadas microexpressões do rosto. Ekman dizia que essas expressões são acionadas por 43 músculos faciais, que compõem mais de 10.000 expressões, das quais 3.000 estão relacionadas a sentimentos básicos divididos nas 7 categorias que eu já mencionei no slide anterior. Muitos profissionais de polícia de todo o mundo utilizam esse método, esse gabarito de Ekman, para tentar perceber a falta de sinceridade em depoimentos.
Entre 2009 e 2011, Ekman trabalhou como consultor do seriado americano Lie to Me, baseado na sua própria trajetória. O ator Tim Rose, que está retratado nesse slide, foi treinado por Ekman para imitar as expressões faciais que correspondem a essas sete emoções básicas. E é dele o rosto que observamos nesse diapositivo. E aqui nós podemos ver raiva, medo, nojo, surpresa, alegria, tristeza. O comportamento emocional é uma forma de comunicação entre membros de uma mesma espécie. Por exemplo, uma das funções do mesmo pode ser motivar a ação imediata e decisiva de se esquivar. Se eu fico assustado, minha expressão facial pode alertar outras pessoas de tal forma que elas sobrevivam a uma ameaça em potencial. O médico psicanalista e cientista natural Wilhelm Reich, que foi discípulo de Freud, nos diz que a linguagem não verbal pode ser reveladora das relações de comunicação entre os indivíduos. O corpo fala, expõe verdades, reforça ideias, fortalece crenças e pensamentos, favorece ou dificulta o entendimento e controla ou desequilibra as emoções. Vamos agora conversar um pouco sobre os mecanismos fisiopatológicos das emoções e como que se comporta como que ela se comporta no aspecto bioquímico. Um artigo muito importante publicado sobre isso, uma revisão pelo neurocientista e psicólogo Tim Dalgleish, na revista Nature Review of Neuroscience, em 2004, forneceu a base para muitos dos slides que os senhores verão a seguir. Partindo dos trabalhos de Darwin, os americanos William James e Carl Lang propuseram em 1885 que as emoções não são mais do que a experiência de conjuntos de alterações corporais que ocorrem em resposta a estímulos emocionais. O que significa isso? Significa o seguinte: se encontrarmos um urso na floresta, não é o caso que nós sentimos medo e corremos, na opinião de James e Land. Ao invés disso, fugir está relacionado à nossa percepção do urso e nossa experiência das mudanças corporais envolvidas na corrida é a emoção do medo. Diferentes padrões de mudanças corporais poderiam assim codificar diferentes emoções. No entanto, alguns anos mais tarde, nos anos 30, Cannon e Bard discordaram da teoria de James Lang, após verificar que gatos que foram decorticados apresentavam ataques súbitos de raiva, fenômeno esse que eles denominaram sham rage, a falsa raiva. Se as emoções fossem resultado da percepção de mudanças corporais, elas então seriam inteiramente dependentes da integridade do córtex sensorial e motor. Eles propuseram que o hipotálamo seria a principal região do cérebro envolvida nas respostas emocionais e que essas respostas seriam inibidas por regiões corticais mais recentes do ponto de vista evolucionário. A remoção dessas regiões corticais liberaria o circuito hipotalâmico, permitindo que a emoção não controlada se manifestasse como falsa raiva. Em 1937, o americano Joseph Papé propôs um esquema para o circuito neural central das emoções que ficou conhecido como circuito de Papé. Papé argumentou que as mensagens sensoriais em matéria de estímulos emocionais que chegam ao tálamo são dirigidas tanto para o córtex, a corrente de pensamento, quanto para o hipotálamo, a corrente de sentimento. Ele propôs uma série de ligações a partir do hipotálamo para o tálamo anterior e para o córtex cingulado. As experiências emocionais ou sentimentos ocorrem quando o córtex cingulado integra esses sinais do hipotálamo com informações provenientes do córtex sensorial. A saída do córtex cingulado para o hipocampo e em seguida para o hipotálamo permite o controle cortical de cima para baixo das respostas emocionais e as manifestações corporais.
Um evento importante no entendimento das estruturas cerebrais responsáveis pelas emoções foi o trabalho dos pesquisadores Heinrich Klüver, um alemão, e Paul Busse, um americano, em 1939. Eles notaram que após a lesão ou ressecção dos lobos temporais do cérebro em macacos, o animal passava a apresentar algumas alterações de comportamento que passaram a integrar uma síndrome conhecida como Síndrome de Klüver-Busse. Suas características eram, entre outras, o animal não tem medo de nada, tem extrema curiosidade, esquece rapidamente, tem a tendência de colocar tudo na boca e até mesmo come fezes, algo conhecido por nós médicos como coprofagia. Possui um apetite sexual forte que faz com que ele tente copular, mesmo com animais de outras espécies. E os estudos de Klüver e Busse indicaram um papel importante nas estruturas do lobo temporal nas emoções, conceito esse que foi fundamental para a teoria do antropólogo e cientista americano Paul MacLean. MacLean enxergava o cérebro como uma arquitetura trina, dividido em cérebro reptiliano, composto pelo complexo estriado e gânglios basais, e responsável pelas emoções primitivas como medo e agressão. O cérebro visceral, responsável pelo medo e respostas sociais mais elaboradas, e o neocórtex, que fazia a interface entre a cognição e a emoção, exercendo controle sobre as respostas fornecidas pelos dois primeiros. A ideia essencial de MacLean era de que experiências emocionais envolvem a integração das sensações captadas do mundo externo com a informação corporal. Ele propunha que eventos externos levam a mudanças no corpo. Mensagens acerca dessas mudanças retornam para o cérebro, onde são integradas com a percepção do mundo externo, e é essa integração que gera, então, a experiência emocional. MacLean postula que essa integração era realizada no cérebro visceral, em particular no hipocampo, e 3 anos mais tarde introduz o termo sistema límbico para o cérebro visceral. Hoje em dia, sabe-se que as estruturas mais importantes no processamento da vida emocional são o corpo estriado e gânglios basais, a amígdala, o hipotálamo, o córtex cingulado e o córtex pré-frontal. Outras estruturas, como o tálamo, o núcleo accumbens, o hipocampo, o septo, a ínsula, o córtex somatosensorial e o tronco cerebral, também estão implicados, porém com menor importância. Aqui nesse slide podemos ver o desenho original do sistema límbico de Paul MacLean. A característica central desse sistema era o hipocampo, aqui ilustrado como um cavalo marinho. De acordo com MacLean, o hipocampo receberia informações sensoriais do mundo exterior, bem como informações do ambiente corporal interno, vísceras e parte do corpo. A experiência emocional seria uma função de integração entre esses fluxos de informação externa e interna. Entende-se hoje que a emoção seja um resultado da atividade de regiões encefálicas específicas. De fato, há uma série de estudos a respeito, mas ainda são controversos quanto aos processamentos das emoções. Seria esse processamento resultado da ativação de um único sistema, de 2 sistemas, de múltiplos sistemas? O sistema límbico é hoje considerado como todo o circuito neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivacionais, ou seja, o processamento da emoção. Ele está envolvido na natureza afetiva das sensações, relacionando-se à recompensa ou punição, sendo os centros de recompensa responsáveis pela sensação de placidez e tranquilidade e os de punição por desprazer, medo, terror e até mesmo enjoo. Esses 2 centros, recompensa e punição, sem dúvida se constituem nos controladores mais importantes de nossas atividades físicas, desejos, aversões e motivações. O sistema límbico pode ser dividido, ele se compõe em suas porções cortical e subcortical, além das estruturas a elas relacionadas, como por exemplo o córtex órbito-frontal. Na cortical chama a atenção o giro do cíngulo e na subcortical a amígdala e uma parte do hipotálamo. Podemos dizer, baseados em pesquisas mais recentes, que o cérebro emocional está relacionado principalmente às estruturas mostradas nesse slide, chamando a atenção para a importância do córtex pré-frontal, o córtex cingulado, a amígdala
e o hipotálamo. Se fizermos um corte sagital do cérebro, podemos visualizar as estruturas subcorticais envolvidas no processamento das emoções. Como já disse, a amígdala e o hipotálamo são muito importantes nesse processamento, como veremos a seguir. As lesões de amígdala em seres humanos levam à dificuldade no processamento de expressões faciais e outros sinais sociais. A estimulação de alguns dos seus núcleos pode promover reações de recompensa e prazer. Ela projeta para o sistema límbico o estado atual de uma pessoa a respeito de seu ambiente e pensamentos, ou seja, a amígdala faz com que a resposta comportamental de uma pessoa seja adequada a uma ocasião. A amígdala é importante, resumidamente falando, para processar sinais sociais de emoção, particularmente medo, no condicionamento emocional e na consolidação da memória emocional. Já o hipotálamo, que representa menos de 1% da massa encefálica, é uma das áreas mais importantes do sistema límbico. Ele controla funções vegetativas e endócrinas do corpo, bem como muitos aspectos do comportamento emocional, como fome, sede, saciedade, desejo sexual, etc. Vamos analisar agora o terceiro aspecto do processamento emocional, a cognição da emoção. Comecemos definindo impulso. O impulso acontece quando o processamento emocional ignora processos cognitivos mais elevados, ou seja, você pode experimentar diversas emoções de forma rápida e direta, sem necessariamente pensar sobre elas ou ter consciência do porquê estar se sentindo de determinada maneira. Eu vi a cobra, fiquei com medo, saí correndo. Isso não é algo pensado e sim instintivo. No entanto, como os neurocientistas têm constatado nos últimos anos, o córtex tem função importante no processamento da emoção, particularmente o córtex pré-frontal. Essa atenção dos cientistas em relação ao córtex pré-frontal começou já há bastante tempo no estranho caso do Sr. Phineas Gage. Em 1848, Phineas Gage, um capataz local de construção, estava carregando pólvora em um buraco-explosão com uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, quando o pó explodiu, impulsionando a barra em linha reta através de sua cabeça. Ela entrou sobre a sobrancelha esquerda e saiu pelo topo do crânio antes de aterrissar 20 metros adiante. Miraculosamente, ele se recuperou, mas o homem amável e eficiente tornou-se reverente, impaciente, fácil de estressar e não confiável. Ele havia lesado o córtex pré-frontal. E é o córtex pré-frontal, a parte do cérebro encarregada de fazer análise do pensamento abstrato e a regulação do comportamento. Media pensamentos conflitantes, fazendo escolhas do certo e do errado. Prevê resultados prováveis de ações e eventos, rege o controle emocional e está encarregado de reprimir impulsos. É quem recebe todas as informações sobre o corpo através dos órgãos dos sentidos. Contém as qualidades humanas de consciência, inteligência e personalidade. O córtex pré-frontal consegue distinguir entre as respostas emocionais mais socialmente adaptativas, ou seja, temos condições de escolher as alternativas de como vamos nos comportar emocionalmente na vida. A atitude representa um ato inteligente, ou, em outras palavras, somos responsáveis por nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. As reações emocionais que temos são influenciadas pelo modo como interpretamos as situações. Se interpretarmos uma situação como ameaçadora, tendemos a ter reações emocionais de acordo com essa interpretação e não de acordo com o perigo real que essa situação representa. E aqui cabe uma diferenciação entre emoção e sentimento. A emoção é o que eu sinto, por exemplo, raiva, e o sentimento é o que eu descrevo como a emoção. Portanto, os sentimentos são representações em imagens das emoções e ocorrem no plano consciente. Outro exemplo,
Alguém fala algo comigo e eu reajo de alguma forma sem pensar. Um impulso, desencadeado pela emoção, antes da interpretação. Depois, quando eu me dou conta da emoção, aí eu falo o sentimento, ou seja, após a interpretação e elaboração daquela emoção. A impressão que nós temos das pessoas que conhecemos e até mesmo suas memórias de acontecimentos passados são vistas em grande parte de acordo com a nossa afetividade. Se somos negativos e deprimidos, como a figurinha ao lado, provavelmente nossas memórias serão desagradáveis. Uma pessoa deprimida ou pessimista vê um copo d'água pela metade como meio vazio. Um otimista, por sua vez, vê o copo como metade cheio. Trabalhos recentes ligados à psiconeuroimunologia mostram a interconexão entre o cérebro emocional límbico, o sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema nervoso central. Portanto, quando atribuímos a algo um significado, seja este positivo ou negativo, criamos as chamadas moléculas da emoção, que nada mais são do que neuropeptídeos, que levam a informação para todas as células do corpo, podendo fragilizar ou fortalecer o nosso sistema imunológico. Os neuropeptídeos foram objeto do estudo da neurocientista e farmacologista americana, a doutora Candace Pert, e todo o seu trabalho descrito no livro Molecules of Emotion. Existem mais de 50 neuropeptídeos já descritos e conhecidos. Eles são sintetizados nos ribossomos situados no corpo celular dos neurônios, diferentemente dos demais neurotransmissores. Como podemos ver na figura ao lado, a figura desse slide, depois essas substâncias são liberadas em vesículas diminutas que são transportadas até as fibras nervosas pelo fluxo axônico. No final, essas vesículas fundem-se com as membranas dos terminais pré-sinápticos e liberam seus conteúdos na fenda sináptica, em resposta a potenciais de ação, da mesma forma que os neurotransmissores de moléculas pequenas. Eles são liberados em quantidades menores que os outros neurotransmissores, mas possuem potência de transmissão de impulsos bem maior e provocam ações mais prolongadas. E é aqui que a coisa se torna interessante. Já era sabido que as células do sistema imunológico, como todas as demais, têm compartimentos de descarga em sua membrana para assimilar diversas substâncias. O que se descobriu foi que na membrana de cada um dos linfócitos que defendem o nosso organismo contra bactérias, vírus, fungos, parasitas, cânceres e outras enfermidades, existem receptores para esses neuropeptídeos. A resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento. O sistema imunológico não só escuta, mas reage de acordo com o pensamento e a este diálogo emocional. As células que defendem nosso organismo têm pontos receptores de neuropeptídeos, essas substâncias que produzimos no cérebro com cada pensamento. E a resposta do nosso organismo aos germes patógenos ou ofensas varia dependendo de que se fortaleça ou debilite o amor por nós mesmos, o que dará a força ao nosso sistema imunológico para nos defender e nos manter saudáveis. Isso é algo muito importante, pois a diminuição dessas substâncias podem provocar alterações psiquiátricas, como transtornos de humor, ansiedade, transtornos alimentares, sexuais, distúrbios de sono, distúrbios de memória e aprendizagem, além de doenças neurológicas como as dores crônicas neuropáticas, as demências, epilepsia e outros transtornos motores. O psicanalista Carl Jung vem nos dizer que o ato de imaginar em termos alquímicos era percebido como uma atividade que não criava simplesmente fantasia, mas sim produzia algo mais corpóreo, um corpo sutil, semi-espiritual em sua natureza. Tentaremos agora ligar as pontas conectando a ciência e os ensinamentos religiosos.
Antes de mais nada, um alerta àqueles que se consideram puramente acadêmicos, homens de ciência, mas perderam a humildade não sabendo reconhecer o quão pouco sabem. A ciência às vezes mede a altura da montanha pela dificuldade de escalá-la. Um grande filósofo disse que pode acontecer que um dia exaustos cientistas descubram que escolheram o pior caminho se algum dia chegarem ao topo de sua montanha e lá encontrarem sorridentes homens de fé. Aprendizes do Evangelho, independente de sua crença, devem sempre cultivar a humildade e a simplicidade como sentimentos básicos a conduzir nossas vidas. No livro Companheiro, escrito pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, ele vem nos dizer: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, cólera, desânimo, inconformidade e apreensão com outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo para moléstias de etiologia obscura, dilapidando o cosmo orgânico. E assim, para administrar a emoção, o eu deve praticar a técnica conhecida como DCD, duvidar, criticar, determinar. Deve rapidamente duvidar dos seus pensamentos perturbadores, do conteúdo doente de suas emoções. Deve questionar os motivos de sua reação, criticando sua ansiedade, exigindo ser livre naquele momento e resgatando a liderança do eu, de modo a poder determinar o valor correto das situações e sentimentos. Se o eu não duvidar e criticar as peças teatrais doentes que se encenam na sua mente, ele vai ser sempre vítima das suas mazelas psíquicas e de seus transtornos emocionais. Orai e vigiai, nos disse Jesus. O aprendiz do Evangelho, que busca localizar as ocorrências da emoção, deve dirigir sua atenção para as manifestações do campo emocional. É esse o seu terreno de trabalho. É nele que conscientemente vai exercendo seu domínio, refreando inicialmente seus impulsos para controlar-se e, em seguida, trabalhando mentalmente de forma a dosar com conhecimento novas disposições, novos sentimentos, como alguém que substitui uma forte violência por uma vibração suave de carinho e amor. Sabemos que emoções em excesso são desadaptativas. O medo, a raiva, a tristeza, a angústia e até mesmo a euforia podem contribuir e mesmo definir transtornos psicológicos. O medo em excesso, por exemplo, levando a transtornos de ansiedade, a ansiedade em excesso conduzindo à síndrome do pânico e a angústia em excesso produzindo depressão. O que fazer? Mais uma vez, Jung vem em nosso auxílio. Ele nos dizia: a imaginação fornece a chave para a saúde mental. Projetar e tornar realidade os conteúdos do inconsciente que não existem na natureza. Os conteúdos do inconsciente têm um caráter arquetípico da personalidade e da relação com a espiritualidade. O meio pelo qual essa meta se realiza é expresso adequadamente pelo símbolo, pelas emoções, pela criatividade, pelo amor incondicional. Para Jung, a relação com o ser simbólico, que algum de nós conhece como Deus, que mora dentro de nós, e a conexão espiritual expande as nossas emoções criativas e de essência e extingue as nossas patologias, tanto da consciência quanto do inconsciente mais profundo. Ele, que não era religioso, não era espírita, mas sim um médico e pensador, aponta que já existia uma partícula divina que rege por nós. Voltando novamente ao livro Companheiro, vejam o que nos traz Emmanuel. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião, não importa, em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência, disciplina e caridade. Aprende a estimar os outros como se te apresentem por vestimentas e estado evolutivo.
Dedica-te ao trabalho que te sustentes, sem desprezar a pausa do repouso ou o entretenimento que te restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregue ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admita o fracasso por lição proveitosa. Tenha esperança e alegria no servir. Cuidado com a fala destrutiva e maledicências. Esses atos podem desequilibrar suas emoções. Trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa, que não seja a bênção da paz na própria consciência, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus sempre fará a parte mais importante. E aí recordamos em Madre Teresa suas palavras inspiradoras. Essa santa trabalhadora de Jesus nos dizia que mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. O Evangelho nos mostra que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, ele mostra que essas virtudes são o caminho da felicidade eterna e do controle total das nossas emoções, positivamente. Para isso, é necessário, e isso só irá acontecer quando promovermos dentro de nós uma verdadeira reforma íntima. Mas reforma íntima não é algo tão simples. Novamente, Jung vem nos dizer: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Mas ninguém, meus amigos, se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Muita paz para todos. Eu espero que todos tenham aproveitado essa breve palestra e que possam sentir a conexão entre o saber que nos traz a ciência e os ensinamentos que Jesus e seus discípulos nos deixaram há mais de 2000 anos. Muita paz.